A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos aqui do canal Cristo Vive. Eu sou a irmã cooperadora Betânia e venho nesta noite relatar mais um pouquinho do meu testemunho, dando continuação daquilo que um dia eu vivi longe dos caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero dar início a esse testemunho, a continuação desse testemunho. Aleluia, glória a Deus, o Santo de Israel, lendo aqui uma palavra do Senhor Jesus Cristo juntamente com os irmãos, que está escrito em Jeremias capítulo 10, que diz assim, capítulo 10, versículo 3, porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Não são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Irmãos amados, aleluia. Eu estava contando para vocês um pouquinho, glória a Deus, da minha vida sem Jesus, na minha infância. Irmãos, eu vou ter que pular muita coisa, porque eu não me lembro de tanta coisa assim, não. Eu não me lembro de muitas coisas. Eu só sei dizer para vocês que eu cresci uma criança muito rebelde, mas eu não era aquela criança rebelde de responder pai, não era aquela criança rebelde de responder a mãe, eu não era aquela criança rebelde de responder os mais velhos, não, eu era aquela criança rebelde que eu sentia prazer em fazer maldade para os outros, eu sentia prazer em fazer maldade aos meus irmãos, aleluia. Eu tinha, um irmão que o Senhor já recolheu, já levou a mais de... Ele foi em 2009, então eu já nem lembro mais quantos anos tem. Ele morreu no dia 17 de novembro de 2009. Então existe muito tempo que meu irmão foi embora. E eu me lembro que ele era bem mais novo que eu. É esse que eu tentei matar, como já relatei no meu testemunho anterior. Tentei matar meu irmão por diversas vezes e o meu pai sempre chegava na hora certa. Eu creio que era Deus trabalhando para que hoje eu não pudesse ter o nome de assassina, não carregasse comigo dentro do meu coração o remorso de um dia ter tirado a vida de alguém. Deus, ele é maravilhoso, igreja. Deus conhece a nossa vida. Deus, ele sabe quais são os caminhos que aguarda o homem, que aguarda a mulher, por onde iremos passar. E ele tem o caminho certo por onde ele irá nos conduzir. Porque o homem, ele procura caminhar por caminhos tortuosos que aos seus olhos fazem bem, que aos seus olhos vai fazer, aleluia, que ele se sinta bem. Mas na verdade o caminho do Senhor é um caminho certo, é um caminho de bênçãos para nós, para o seu povo que busca estar na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia, glória a Deus. Se houver algum erro, irmãos, peço perdão em nome de Jesus, porque eu não sou boa de falar, eu não tenho oratória boa, eu não consigo falar muito bonito, mas o que eu falo aqui, irmãos, é para testificar do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Como eu já disse, quando eu tinha 10 anos, eu pude ver ali aquele espírito maligno chamado Pombagira. Depois, aleluia, glória a Deus, eu fui crescendo, me tornando uma criança rebelde, tornei-me um adolescente rebelde, aleluia, e eu tinha uma revolta no meu coração, porque meus pais eram nordestinos, nós somos ali alagoanos. Eu nasci na cidade de Murici, como já falei, e meus pais eram muito ignorantes, assim, aquela ignorância, não é ignorante de gritar, de brigar, de xingar, não, era aquela pessoa ignorante de amor, que não dava amor, não dava abraço. Meus pais não chegavam para nós e falar, olha, minha filha, vem cá, meu filho, vem aqui, eu te amo, não, era assim,
era filho de um lado, pai e mãe do outro, e a gente não podia nem chegar perto. Então era uma vida assim, que nós crescemos dessa forma. Não tínhamos o abraço de mãe, não tínhamos o abraço do pai. Se ficássemos doentes, os pais levavam para o hospital, cuidavam, mas era ali. Ficou bom, acabou. Tinha que ir para a roça trabalhar, tinha que levantar cedo para cuidar da lida na roça. Então nós fomos criados na roça. E eu me lembro, aleluia, glória a Deus, que foi a partir daí que fui me envolvendo mais e mais e mais nesse mundo aonde Deus não está. Mas para mim Deus ali estava, porque eu me lembro que eu ainda, oh Deus de misericórdia, jovenzinha, nos meus 15 anos, aleluia, já estou pulando bastante, porque não tem como eu chegar para vocês e falar tudo, porque eu não lembro, né? Mas tem muita água podre aí, né? Entre os meus 10 e 15 anos, tem muita coisa que eu não me lembro. E nos meus 15 anos, eu já comecei a ver coisas terríveis, eu começava a sonhar com coisas horríveis que eu não quero explicar aqui, porque eu não gosto de lembrar. São coisas que machucam, mas eu creio que os irmãos que são espirituais entendem o que eu quero dizer. Aleluia. E quando eu completei 15 anos, eu acabei gostando de um rapaz, aonde meu pai e minha mãe eram totalmente contra. Meus pais não queriam esse namoro e eu insisti. Ele tinha 18, eu tinha 15, e eu insisti, até um ponto que fui posta à prova. Você tem que provar que me ama. E os irmãos entendem o que eu estou dizendo. E acabei fazendo essa burrada. E quando meu pai descobriu, meu pai me colocou de porta para fora. Sofri muito pelo mundo afora. Eu tive que largar meu emprego, onde eu ganhava muito bem. Mas antes que isso acontecesse, eu insisti dos meus 15 aos 17 anos, namorando escondido, fazendo tudo escondido. E acabei fazendo coisas que não estavam agradáveis aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. E já quero dizer para vocês aqui que o diabo, ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é sarcas, ele sabe muito bem por onde começar, por onde atacar, ele sabe por onde fazer o homem e a mulher pecar contra Deus. Aleluia. E no meu aniversário de 17 anos, eu acabei cometendo aquilo que meus pais não queriam. Eu acabei me entregando para aquela pessoa e logo depois aquela pessoa me abandonou. E meus pais, então, ficaram revoltados. O meu pai era muito estúpido nessa parte. Não sei se era estúpido ou se ele foi criado daquela forma que filho tinha que casar virgem, né? E como isso não aconteceu, eu fui colocada para fora e passei a morar na casa dos outros, ia dormir uma noite na casa de um, outra noite na casa do outro. Eu trabalhava numa empresa de costureira, porque eu aprendi a ser costureira a partir dos meus 13 anos. Eu já costurava, fazia alguma coisa, mas aos meus 17 anos eu já era costureira profissional, overloquista, galoneira, eu já era costureira de máquina reta, máquina de elástico. Então eu fazia assim, eu trabalhava com vários maquinários industriais. Então eu sou costureira industrial. E ali então eu passava a noite na casa de uma amiga, outra noite na casa de outra. Quantas vezes fui trabalhar sem levar marmita, porque eu não tinha condições, não tinha de onde tirar. E levando aquela vida assim por muito tempo. Até que um dia, eu chegando no centro da cidade de Mauá, eu estava andando para lá e para cá como se eu tivesse com a minha mente perturbada, sabe? Eu estava com a minha mente perturbada, porque eu recorria ali aos espíritos, eu queria uma solução. Eles prometiam que iam me ajudar e não me ajudavam. E eu pensava comigo, por que eu não sou ajudada? Eu vou lá, eu chego lá, eu vejo aquele congá, porque, irmãos, aleluia, você que está me ouvindo, você sabe que no centro de Umbanda, nos candomblé, existe um lugar chamado congá. E ali existe
todos os tipos de demônios, todos os tipos de imagem, de escultura, que hoje eu sei que é demônio, mas que naquela época eu não sabia. Então ali eu via todos os santos, Santo Benedito, Santo Antônio, São João, Senhora Aparecida, Senhora não sei das quantas, Senhora do Bom Parto, Senhora dos Perpétuos Socorro e muitas outras, Senhora de Fátima, não sei mais quem, mas acontece que no meio daquelas imagens, bem no meio do congá certinho, ali havia, oh Deus de mistério, aleluia Deus, havia ali uma cruz muito grande. E no meio daquela cruz tinha um Cristo que estava morto, um Cristo que estava com a cabeça de um lado, pendurado para um lado, aleluia. E aquele Cristo dos homens, aquele Cristo não podia fazer nada por mim, mas eu achava que podia. Eu achava que aquele Cristo que ali estava poderia cuidar de mim, quando na verdade o único Jesus que pode cuidar de mim é Jesus de Nazaré. Ele sim pode me dar vitória. Jesus é o único que chega e trabalha e entrega a vitória e a bênção para nós. Aleluia. Irmãos, ali fui ficando iludida e a partir dos meus 17 anos eu caí profundamente na prostituição. Mas uma coisa eu louvo a Deus. Eu olho para os céus, amada igreja do Senhor. Eu olho para Jesus Cristo de Nazaré, que me salvou, que me buscou, que me deu vida. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Que por mais que eu fizesse esse tipo de coisa, não era por necessidade. Eu estou contando isso daqui, não é para me exaltar, não é para glorificar o inimigo, não é para que eu venha ganhar like, não é nada disso. Eu estou contando isso daqui porque eu sei, aleluia, que muitas jovens nos dias de hoje estão iludidas, estão achando, oh Deus tremendo, muitas jovens nos dias de hoje pensam que essas promessas que vêm de lá são promessas boas, quando na verdade é engano de Satanás. E mesmo eu ali me prostituindo com 17 anos, eu não tinha preservação, eu não me preservava, nunca tomei medicamentos, nunca tomei comprimido, nunca, nem o parceiro que estava comigo, nunca se cuidou. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. E mesmo assim, o Senhor Jesus nunca permitiu que eu viesse engravidar de nenhum deles. E nunca permitiu que eu viesse ter uma doença venérea. E eu estava assim tão mal vista, eu era tão mal falada da minha família. Porque um povo nordestino, gente, quem não conhece a família nordestina, daquele povo antigo, que preservava, sabe, uma filha como se fosse um pote de ouro, que tinha que entregar uma filha para casar completamente virgem. E eu não tinha esse padrão. Então, quando me vi jogada na rua, muitas das vezes, eu tinha que dormir com alguém para poder comer um prato de comida. Eu me trocava por um prato de comida. Meu corpo era trocado por um prato de comida. Muitas vezes vi a morte de perto. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, meus irmãos, você que está me ouvindo, eu vi a morte de perto. Eu pude ver a morte. Oh, Jesus, meu Deus misericordioso. E ali, então, meu pai, muito desgostoso com o que estava acontecendo, porque depois que isso aconteceu, aquele rapaz me abandonou. Eu amava ele demais, ele se dizia me amar, e ele acabou me abandonando e casou com outra pessoa. E meus pais me levaram para o estado de Alagoas. Na época eu estava em São Paulo.
chegando no estado de Alagoas, eu acabei arrumando emprego na confecção, na cidade de Rio Lago, no estado de Alagoas. E ali me envolvi com o dono da confecção, que era casado, pai de família. E para mim aquilo era uma festa, era uma farra, era um prêmio para mim. Eu me sentia premiada, eu me sentia como se tudo ali para mim era um troféu, porque ele era muito rico, me dava tudo o que eu queria, mas não me dava alegria, porque quando eu estava só, eu chorava, eu chorava demais, muito. E para voltar para casa, resumir, eu não voltei, não contei direito. Quando meu pai me colocou para fora, para que eu pudesse voltar para casa, eu me lembro que eu estava na praça, de cara para cima, não tinha para onde ir, eu estava pensando, Deus, para onde que eu vou hoje? E agora, para onde que eu vou? Então, uma noite fria, eu não posso pegar minhas roupas que ficaram para trás. Eu não tenho quase nada. Eu estou usando coisa que estão me dando. Tinha noite que eu tomava banho, tinha noite que eu não tomava banho, porque eu não tinha onde. Quantas vezes eu trabalhava sem levar nada para comer. Quando eu chegava ali, as amigas, os colegas, pegavam suas marmitas e cada uma dava um pouquinho de comida para mim. E ali juntava um prato e eu conseguia comer. Muitas noites chorei sozinha. Muitas noites eu chorei sozinha, dormindo em estação de trem. E eu pensava, meu Deus, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos. E eu tô jogada assim, como se eu fosse um cachorro. Eu não posso permanecer assim. Irmãos, me perdoe por misericórdia, pelo choro. É que isso ainda machuca muito quando eu lembro, sabe? Não é por mim, é porque eu fico pensando. As moças de hoje, as jovens de hoje, tá tudo normal, né? O rapaz dorme na casa da moça, a moça dorme na casa do rapaz. E acha que tá tudo bom, tá tudo certo, tá tudo bom. No meu tempo não era assim. Aleluia, Jesus. Aí então eu encontrei com a minha tia, me deparei com a minha tia naquela tarde. Era quase 6 horas da tarde. E ali ela trouxe Ela chegou para mim e disse assim: olha, Betânia, a tua mãe tá desesperada. Ela mandou te dizer que se eu te visse, se eu encontrasse você, que ela quer você de volta em casa, porque ela te ama. Você estando grávida ou não, ela quer você dentro de casa, ela não aguenta mais ficar sem você. Sendo que quando meu pai me mandou embora de casa, meu pai falou com a minha mãe que ela tinha que escolher entre eu e ele. E ela escolheu ele. Ela pegou uma bolsinha, uma sacolinha de mercado. Ela colocou ali 2 mudinhas de roupa e jogou lá no meio do quintal. E minha tia me acolheu e depois disso eu tive que sair de lá porque era muito perto da casa do meu pai. E ele me xingava, ele não perdia a oportunidade de me humilhar. Eu cheguei a um ponto, amada igreja, que quando eu voltei para casa, né, tava bem melhor. E às vezes eu queria ir no matinê, no cinema. E eu chamava minhas primas para ir comigo. Os meus tios diziam, não, eu não quero as minhas filhas com você. As minhas filhas vão aprender a ser vagabunda igual você. Eu não quero que você vai ensinar para minhas filhas o mundo da prostituição, o mundo do que não presta. Eu estou esclarecendo palavras bonitas. Eu estou dando esse testemunho para vocês com palavras bonitas. Que eu não tenho coragem de repetir as palavras que eu ouvia da boca dos meus tios, da boca dos meus pais. A minha mãe, chegou um momento que ela acabou se conformando, ela somente pedia a Deus por mim. Mas o Deus que ela pedia era o Padre Cícero, um Deus que nada podia fazer.
um homem que foi de carne e osso, que morreu, e as pessoas no Nordeste idolatram ele. E quando eu estava com os meus 17 anos e pouquinho, meu pai vendeu tudo que tinha em São Paulo, vendeu a casa, pegou o dinheiro e me levou para o Nordeste, no estado de Alagoas, achando que ali eu ia melhorar. Mas foi engano do meu pai. Ali me envolvi com um homem casado, dono da confecção, como eu já falei. E comecei a desfrutar as praias, comecei a desfrutar coisas boas, comecei a desfrutar aquilo que eu nunca pensei de imaginar, de desfrutar. Só coisas boas. Me envolvia com outros rapazes, quantas vezes, juntava com as colegas, ia para as discotecas, porque lá fora discoteca. Nós íamos para as discotecas, de lá estendia a noite, saindo para aqueles motéis. E era somente a misericórdia de Deus para nos guardar. E eu louvo a Deus, eu sou grata ao Senhor, pois Ele nunca me deixou engravidar. Nunca engravidei, nunca sofri um aborto, porque eu provoquei, nunca, jamais, jamais. Tanto é que eu achava que eu era estéril. Assim foi a minha vida por muitos anos. Passou-se o tempo, meu pai, as coisas no estado de Alagoas não estavam bem. Meu pai me mandou para São Paulo, fui trabalhar, fiquei na casa da minha avó, fui trabalhar ali como costureira, para poder ajudar a trazer minha família do Nordeste. Trouxe a minha família do Nordeste e ali então passei a conviver com gangue da pesada. Comecei a conviver com pessoas que fazem todo tipo de atrocidade que vocês imaginam. Usuários de drogas, festança, todo final de semana. E eu sempre frequentando centros de umbanda, pedindo para as pombagiras, pedindo a outros demônios que não convém falar o nome deles aqui para não exaltá-los. Mas sim, a exaltação é para Jesus. Porque esse testemunho está sendo contado para a glória de Deus. E ali então, pela misericórdia do Senhor, um certo momento da minha vida, eu chegava a ir para os bailes, para as festas. De que jeito? Eu enganava meus pais. Eu dizia, olha, eu vou dormir na casa da minha tia. Minha mãe morava em Santo André, meus pais moravam em Mauá. Eu dizia, eu vou para casa da tia fulana, vou dormir na casa dela. Mentira. De lá eu ia direto para o salão de baile, voltava no outro dia. Não era fácil a minha vida. Você que é jovem, você que ouve o conselho da sua mãe, o conselho do seu pai, e você não quer obedecer, ouça esse testemunho, porque eu tenho muito mais coisas para contar. O meu testemunho vai ser relatado em diversas etapas, porque ele é muito grande, ele é muito grande. Tem muitas coisas que eu olho para os céus hoje e eu penso, Deus, o Senhor me livrou da sombra da morte. Quantas vezes eu vi arma, e aquela arma era para mim, mas Deus me livrou daquelas armas. Tive amigos, amigas, que morreram crivados de balas, e Deus sempre me dando livramento, sempre. Há momentos, igreja, que eu paro, eu começo a meditar por onde eu passei, os caminhos que eu passei, as vielas escuras por onde eu passava, por onde eu ia juntamente com uma amiga, que não vou relatar o nome dela aqui, eu não posso. E nós duas, naquela mesma idade, íamos para procurar bailes. E eu era assim, dançarina de forró, de balada, de pagode, de samba rock, o que aparecia, e eu ganhava, eu participava de vários concursos e eu ganhava. O inimigo me fazia ganhar porque eu invocava eles e eu ganhava aqueles concursos. Irmãos, viver com Jesus é maravilhoso, mas a Bíblia é bem clara em dizer, em Jeremias 10, aleluia, glória a Deus.
Que os homens pegam aquilo ali, aqueles artifícios, pegam a madeira, cortam, desenham aquela obra com prata e com ouro, enfeitam, pegam com pego, com martelo, firmam para que não se mova. Mas aí está o problema, igreja. Aqueles a quais, entre aspas, se chamam de santos, não podem te ajudar. Eles não podem caminhar, não podem ver, não podem enxergar. Eles são caminham porque o povo caminha com eles numa procissão, aquele monte de vela, enganados, sendo levados para o abismo e não deixam que Cristo abra os seus olhos. Mas também eu era evangelizada, às vezes, por certas pessoas que tinham coragem de chegar para mim e só dizer assim: olha, Jesus te ama. Outros tinham medo, passavam por bem longe, não queriam falar comigo. Não queriam conversar comigo, porque sabiam que eu não era flor que se cheira. Tinham medo de falar comigo, porque sabiam que eu tinha conversas e mais conversas ao pé do ouvido, como se diz, com vários demônios. Eu via eles, conversava com eles, pois fui entregue para eles. A minha mãe, quando tinha um problema com o meu pai era muito mulherengo. Meu pai saía de casa, ficava meses fora de casa. Então minha mãe me dava dinheiro e dizia: vai no terreiro de dona fulana de tal, vai no terreiro de fulana e fala que eu quero o seu pai em casa, eu quero fazer o trabalho, eu vou pagar para trazer o seu pai. E eu ia até lá, levava aquele dinheiro, levava tudo que pedia, pagava caro. E dentro de poucos dias meu pai chegava. Não era fácil. Foi uma vida assim muito chorosa, muito doída, muito sofrida, muito sofrida. Quantas vezes eu vi corpos que amanheciam naquela comunidade, 2, 3 corpos de pessoas jovens e rapazes, tão bonitos, amanheciam crivados de bala, sabe? Amanheciam mortos. E a gente sabia, eu sabia quem tinha matado. Era aquela gangue que eu andava com eles. Mas eu não podia esclarecer, eu não podia falar. Eu tinha que me calar. Meu Deus misericordioso. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré venha me guardar cada dia mais e mais. Tem pessoas que conviviam naquela gangue, conviviam no meio daquela turma, que já morreram. Morreram pela mão da polícia. Outros viraram mendigos. Tem um que virou mendigo mesmo. Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu tudo. E está morando, se é que está vivo, porque quando eu tive notícia dele, tem muitos anos, essa pessoa estava vivendo debaixo de uma ponte, usuário de droga, barbudo, cabeludo, sujo, imundo, porque é isso que o diabo faz com o ser humano. Ele usa, ele abusa e depois ele mata. É o seu bel prazer. É isso que o diabo faz. Eu quero te dar um conselho, meu jovem. Não entre por este caminho. Quando alguém te convidar, olha, tem uma parada ali que olha, é a parada, é coisa boa. Fuja, porque é laço de Satanás. Fuja do laço do inferno. Corra para Jesus. Ele sim é Deus. Ele sim tem vitória para te dar. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Eu tive um caso com o irmão de um dos traficantes. E só escapei das garras dele, porque mataram ele e descarregaram 2 revólveres calibre 38 na cara dele, a qual ficou com o rosto completamente desfigurado. O rosto dele ficou completamente desfigurado, irreconhecível. Ficou muitos dias dentro do IML, no gavetão. E depois uma certa pessoa, que não convém falar aqui, reconheceu aquele corpo e acabou enterrando ele, se não me engano. Eu não posso afirmar,
Não estou falando, afirmando que eu estou... Isso. Mas pelo que eu fiquei sabendo, ele foi enterrado praticamente como indigente. Então, irmãos, Deus, quando Ele tem algo na sua vida, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Jesus vai lá e te resgata. E olha que eu não estou contando entre os desde quando nasci até o dia em que casei, eu não estou contando nem a metade daquilo que eu vivi. Porque não convém contar. Tem coisas que não dá para contar. Amém? Houve um momento também na minha vida, eu tinha 20 anos, já tinha chegado aos meus 20 anos, e meu pai estava tão desgostoso comigo, meu pai estava tão desesperado de me ver naquela vida, que eu não tinha mais jeito, porque eu me envolvia com homens casados, as mulheres saíam para viajar, e aí eu acabava indo para a cama, para o leito conjugal daquele casal, a qual hoje eu dobro meu joelho e clamo perdão a Deus. Eu suplico a Deus o perdão divino. Quantas vezes eu chorei, igreja, pedindo a Deus perdão. Quantas vezes fiz campanha, pedindo, suplicando o perdão de Deus por ter feito isso um dia. Oh, Deus de misericórdia. Aleluia. Deus é mistério. E Deus, pela sua infinita graça, me guardando. Sempre me guardando, sempre me guardando. Hoje eu posso dizer, Jesus me ama, eu sou um milagre nas mãos do Mestre. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Existem coisas na minha vida, igreja, que eu não gosto de contar, não gosto de falar. E não convém falar porque não agrada. Deus não vai se alegrar. Amém? E assim, o meu pai vendo que não tinha jeito, meu pai chamou um rapaz e falou para esse rapaz que era para ele mobiliar uma casa e que ele podia me levar embora, que ele não estava mais me aguentando. Que ele, para ele, eu era um dedo que ele tinha cortado e jogado fora. Eu não era mais filha dele. E então aquele rapaz, ele mobiliou tudo, ele comprou tudo, ele fez tudo. Mas acontece que eu não amava, eu não gostava. E eu dizia, pai, eu não vou morar com ele, eu não quero saber dele. Eu não gosto dele. Você vai. Eu dizia, pai, eu não vou porque eu não gosto. E eu achei que eu ia ter apoio da minha mãe. A minha mãe ficava calada, submissa, meu pai também. E aquela casa ficou pronta, os móveis todos ali dentro. E a primeira noite que eu entrei naquela casa, eu fingia que eu estava naqueles dias. E eu comprava pacotes e pacotes de absorvente, para que aquele homem nunca me tocasse. E eu fiquei ali por 3 noites e 3 dias. E ele nunca me tocou porque eu nunca deixei. Até que um dia, ele chegou no meu pai no terceiro dia e disse, olha, senhor fulano de tal, eu não quero mais saber da sua filha porque ela deita comigo como se fosse um homem, 2 homens numa cama, e eu não quero mais. E aí quando ele disse isso, o meu pai olhou para mim e disse, olha, então você faz o seguinte, você arruma o que é seu e some da minha casa. Então eu deixei de trabalhar numa bela empresa como costureira e comecei a trabalhar como doméstica numa casa, num apartamento, na cidade de Jabaquara, em São Paulo, aonde ali eu passei a ser doméstica e fui dormir na casa porque eu não tinha para onde ir. Larguei tudo, carteira assinada, carteira fechada, ganhando bem, e passei a ganhar um salário de doméstica para poder ter um lar, ter uma cama para dormir e um prato de comida e um saláriozinho no final do mês. Mas mesmo assim, eu continuava na Umbanda e no Candomblé. Eu continuava toda sexta-feira, eu tinha folga à noite e voltava no domingo à noite. Então, eu trabalhava. E eu pedia folga. E eu ia para lá
e só chegava no domingo à noite. Passava a noite inteira dentro da gira, a noite inteira vendo aqueles demônios girando, e eu achava bonito. Eu queria estar ali toda sexta-feira. Foi um sofrimento muito grande, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Depois disso, eu achava que ela estava abafando, estava bom demais. E nesse inteirinho, meu pai resolveu viajar para o estado de Alagoas, porque meu pai ficava para lá e para cá, para lá e para cá, por causa de mulheres. Meu pai tinha muitas amantes. E nesse inteirinho, eu aproveitei e fiquei sabendo que ele não estava em casa, porque eu havia tomado raiva do meu pai. E então eu fui visitar minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe me abraçou chorando. Eu estava magra, como se eu estivesse adoecendo, eu estava magra. Eu era muito magrinha, a igreja, eu era tão magra. Eu devia ter ali se eu tivesse muito, eu tinha 40 quilos. E a minha mãe olhou para mim e disse: minha filha, foi a primeira vez que eu ouvi minha mãe falar isso. Minha filha, volta para casa. Seu pai querendo ou não, eu vou enfrentar seu pai, eu quero você em casa. E ali então, eu peguei minhas trouxinhas e fui para casa. Depois de algum tempo, meu pai chegou, me viu ali. Pensei que ele ia me colocar para fora, mas ele ficou calado, ele quase não conversava comigo. Foi um tempo assim que me doeu muito, porque eu queria tanto que meu pai me desse atenção, queria tanto o amor do meu pai, mas ele não fazia questão de me dar amor, não me maltratava, sabe, não me machucava, não me batia, mas eu não me dava a atenção devida que eu queria tanto receber do meu pai. Mas aí Deus começou a trabalhar a partir daí, né? Porque mesmo dentro de casa, eu ainda ia para os forró, ia para as festas, chegava no outro dia, minha mãe não dormia, a gente morava numa comunidade, e quantas vezes a minha mãe escutava tiros e tiros e tiros, e ela dentro de casa, assustada, sentada, e ela dizendo, pedindo ao Padre Inciso, a Senhora Aparecida e outros santos mais, que me guardasse onde eu tivesse, que não deixasse que a filha dela morresse, que fossem matadas, que matassem a filha dela. E assim, então, eu chegava de madrugada na ponta do pé, eu entrava para dentro, e ela dizia, filha, você chegou? Eu dizia sim, e passava para a cama e eu dormia. Assim foi minha vida por muitos anos. Quantas vezes eu ia trabalhar no trem, ia de trem trabalhar, chegava no trem, olhava para o rapaz, eu gostava dele, eu dizia, vou passar o final de semana com ele. Puxava a conversa com ele para saber o nome dele. Chegava no centro, eu falava com a pombagira, dizia, olha, eu conheci um rapaz assim, 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 e eu quero passar o final de semana com ele. E ela dizia, me dá isso, me faz isso, traz isso. E naquele final de semana, aquele rapaz estava caindo de amores por mim. E era apenas o final de semana. Era uma alegria momentânea, passava muito rápido. Hoje eu sei que era o inimigo batalhando para ceifar minha alma. Mas aconteceu um fato inédito, que eu estou resumindo muito, porque eu quero chegar até o meu casamento. Quando eu completei quase 22 anos, eu estava com 21 anos ainda, eu conheci esse que hoje é meu esposo. Eu conheci ele na festa de aniversário de um dos meus amantes, que era irmão do chefe do tráfico. E estávamos ali dançando, e eu falei com ele, eu vou chamar aquele fulano para dançar. Você tá doida? Né? Não vou falar o que a gíria fala, o que é falado na gíria, porque não convém falar. E falou aquelas coisas, e eu fui lá e chamei meu marido, que hoje é meu esposo. Chamei ele para dançar comigo, dançamos, ali até umas 2, 3 horas da manhã. Depois peguei ele, levei para um certo lugar, mantivemos relações ali, e assim foi a nossa vida. Foi em setembro de 86. Quando foi no comecinho de novembro,
eu comecei a enjoar, vomitando, e aconteceu o inesperado. Fiz o exame e estava grávida pela primeira vez. E quando eu falei com ele, olha, fulano, eu estou grávida, mostrei o exame para ele. Eu pensei que ele ia me jogar de porta fora e dizer, não quero saber de você. Ele me assumiu e disse, não. Então, a partir de hoje, nossa vida vai mudar. Eu vou assumir você e meu filho. E não importa o que vão dizer, você é minha esposa. Porque eu estou casando com a Betânia que eu conheci agora. E aquela do passado está morrendo. Se você assumir, nós vamos casar. E ali então, no mês de novembro, ficamos noivos. Novembro de 86. Dezembro de 86, começamos a comprar as coisas. E em janeiro, dia 17 de janeiro de 87, eu já estava casando. Estava casando com ele. Mas infelizmente, alguns tempo depois, eu sofri um aborto espontâneo devido a uma queda e acabei perdendo meu filho. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, que depois que eu casei, meu esposo, que hoje está comigo na caminhada há quase 37 anos, nunca jogou na minha cara o que eu fui, aquilo que eu era, aquilo que eu aprontei, porque ele sempre disse, e diz até os dias de hoje, eu casei com a Betânia que eu conheci, porque até então eu não conhecia ele. Eu conheci ele naquela balada, naquela festa, naquele noivado. E ali, então, ele passou a me ver como ser humano. Deus preparou ele para me ver como ser humano. E casei com quase 22 anos. Eu casei no dia 17 de janeiro de 87. E no dia 26 de janeiro eu estava completando 22 anos. Foi uma alegria muito grande. Meu pai não se continha de chorar quando me viu casando, porque meu pai não aguentou, meu pai não acreditava que eu estava casando, mas eu estava casada, para a glória de Deus. Irmãos, aqui eu vou parar, como eu já disse para vocês, e quero continuar mais para frente, a contar mais um pouquinho da minha vida, o que eu passei no meu casamento. Agora eu vou começar a contar para vocês, no próximo vídeo, a minha vida dentro do meu casamento para chegar a ter paz nos dias de hoje. As pelejas, as provações que passei são muito grandes. Mas eu tenho um Deus grande que testifica de mim e sabe que não minto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter ouvido meu relato. E espero que os irmãos estejam prontos para ouvir meu próximo relato. Amém? Irmãos, quando a gente, aleluia, se coloca diante de Deus e pede a Ele para mudar nossa história, para mudar nossa vida, Ele muda, porque Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. E Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. E hoje eu sou a senhora Azevedo. Aquela que um dia foi jogada. Aquela que um dia ninguém dava nada por ela. Aquela que um dia enxotavam das suas casas. Não queriam me ver nem pintada a ouro. Hoje, pela misericórdia de Deus, aleluia, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que transformou a minha vida. Eu tenho um Deus que mudou a minha vida. Assim como Ele mudou a vida de Zaqueu, aquele cobrador de impostos que era tão odiado pelas pessoas. Mas quando Zaqueu teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. E Deus transformou a minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.